Olá, graça e paz, a paz do Senhor, meus irmãos, e a paz do Senhor, minhas irmãs. Venho, através desse vídeo, nos trazer uma palavra do alto dos céus para o conforto de nossas almas. E se você aceitar essa palavra em teu coração e crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, você receberá a salvação, a vida eterna. Sejam bem-vindos ao canal da Palavra. Jesus Cristo é o nosso Deus. Eu venho te alertar para que nós possamos viver, praticar a Palavra de Deus. Jesus Cristo, que é a palavra, é saúde, é vida para aqueles que a ouvem e a recebem em seu coração. Mas antes de entrar na mensagem, eu quero te convidar a fazer um ato de fé comigo, repetindo as palavras que eu vou dizer, com voz de trovão para todo o inferno ouvir. Deus eterno, soberano, Pai do meu único Senhor, Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu tomo a tua palavra em meu coração como testemunha do meu ato de fé que eu irei fazer agora. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, habitou no meio de nós em forma de homem, foi rejeitado, perseguido, humilhado, crucificado e morto. Ao terceiro dia, ressuscitou pelo poder de Deus Pai e hoje reina e vive para sempre pelos séculos dos séculos. Se você fez esse ato de fé com a tua boca e crendo com o coração, você será salvo. Eu quero te convidar a vir comigo na palavra de Deus e ler, me acompanhar o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 23. E eu coloco o tema dessa mensagem: quem tem olhos espirituais contempla os mistérios de Deus. Só contempla os mistérios de Deus quem anda com os olhos espirituais abertos. Quem anda com Deus, quem tem sede com Deus e quem confia plenamente em Deus. E aqui Eliseu vai nos dar um exemplo de confiança em Deus. Versículo 8 está escrito: e o rei da Síria guerreou contra Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Por isso o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas ao teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E disseram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que visse. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirá. Ferirás tu os que tomasse prisioneiros com tua espada e com teu arco. Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. E comeram e beberam. Então os despediu e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Pai Santo, Pai Eterno, a tua palavra foi lida, mas neste momento, Senhor, eu peço a revelação do alto dos céus, que o Senhor, meu Pai, abra as portas da tua palavra na minha vida, para que as pessoas que estão me assistindo ou me ouvindo através desse vídeo possam ser alcançados pela tua palavra. Me dê graça, me dê sabedoria, me dê discernimento. Em nome de Jesus é o que eu te peço, para a glória do Pai. Meus amados e minhas amadas, nessa mensagem que eu li para nós vamos poder extrair muitas lições para nossas vidas. Primeiro, nós vamos entender que vive os milagres de Deus, o extraordinário de Deus, quem anda com os olhos espirituais abertos, quem realmente confia plenamente nas promessas de Deus. E aqui no versículo 8 em diante que nós lemos, nós vamos ver que o rei da Síria, ele fazia guerra contra o rei de Israel. E no teu quarto de dormir, ele fazia um plano diabólico. Ele fazia um projeto, um plano para destruir, exterminar o rei e todo o exército de Israel. Só que o rei da Síria, ele não sabia que Israel tinha profeta. E aonde há profeta, há revelação. E aonde há revelação, há livramento de Deus. Então Eliseu, o Espírito Santo avisou Eliseu e mandou que avisasse ao rei de Israel que o rei da Síria, esse rei aqui é o diabo. E o exército simboliza os seus soldados, simboliza os demônios. Nós estamos diante de uma batalha espiritual. Então o rei da Síria, ele se turbou, porque o Espírito Santo avisou ao profeta Eliseu, e Eliseu avisou ao rei. E Deus lhe deu livramento, não uma nem duas, mas foi várias vezes. E com esse incidente, o rei da Síria se turbou. Ele ficou irado, ele ficou perturbado, porque ele não entendeu quem estava delatando. Mas ele então achou que algum soldado do seu exército sírio estava delatando os seus planos, que ele armava na tua câmara de dormir para destruir o rei, e todo o exército de Israel estava delatando os projetos dele, o plano dele. Mas não. E um dos seus servos, na reunião, ele falou: qual de vós está me delatando os meus planos que eu faço na minha cama de dormir para o rei de Israel? E um soldado lhe respondeu: ninguém, ó meu senhor. Mas em Israel há um profeta de nome Eliseu, que delata o teu plano, que o senhor faz na cama de dormir para o rei de Israel. Então o rei da Síria enviou uma comitiva para investigar, para descobrir, para saber aonde que o profeta Eliseu estava, porque ele queria que mandasse um exército para ir prendê-lo. Só que ele não sabia que ele estava se metendo com a pessoa errada, porque Eliseu não era um crente qualquer. Eliseu não era um crente como eu, como você. Eliseu era um homem que estava amando de Deus. Eliseu era um homem que abandonou tudo por amor a Deus. Eliseu era um homem que vivia na palavra, orava, levava uma vida de leitura da palavra. Eliseu era um homem que tinha identidade, comunhão com Deus, e Deus o revelava. Então ele foi lá, enviou um exército. Enviou um exército e eles chegaram à noite. Quando ele chegou à noite, o inimigo cercou toda a cidade de Dotã. Eliseu estava dentro de um quarto, orando.
em comunhão com Deus, buscando o Senhor, buscando revelação do Pai para o teu ministério. E Deus, com certeza, já tinha revelado ao profeta Eliseu que o rei da Síria, que é o diabo, e o seu exército, que é os demônios, iam cercar toda a cidade. E o seu moço, com certeza, saiu com o teu cântaro para pegar água lá no poço. E com certeza, ao pegar a água, ele deu uma debruçada e girou todo o corpo por toda a cidade. E ao olhar ao derredor, ele viu um exército armado até o dente, pronto para destruir, matar ele e o profeta Eliseu. Então aquele moço, ao invés de confiar plenamente em Deus, ele se desesperou. Ele entrou ele ficou desesperado, ele ficou com medo. Ele achou que ele ia ser morto naquele exato momento. Então ele saiu correndo, largou o cântaro, saiu correndo, entrou na casa e falou: ai meu Senhor, o que faremos? Eu quero comparar um crente fraco, um crente que não ora, um crente que não jejua, um crente que não busca o Senhor, um crente que não confia na palavra. Isso é um crente que fica desesperado, porque quando nós olhamos para o problema e tiramos os olhos de Jesus, nós estamos dizendo que para Jesus ele não tem capacidade, não tem poder para resolver o nosso problema, e o problema cresce. Mas um homem de Deus que tem comunhão com Deus, que busca o Senhor, que crê na palavra de Deus e que confia plenamente no poder de Deus, ele está em comunhão com o Pai. Então Eliseu fala para aquele moço: não temas, que mais são que estão conosco do que os que estão com ele. Ou seja, em outras palavras, Eliseu estava dizendo: mais são os anjos de Deus que estão conosco do que os demônios que estão com ele. Então Eliseu, com tanta intimidade com Deus, ele ora a Deus e pede: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos desse moço para que ele veja. E Deus ouve o clamor, a oração de Eliseu, e abre os olhos do moço. E o que aquele moço viu? Aquele moço viu ao redor dele e de Eliseu um exército do Senhor Deus, prontinho para guerrear em favor dele e em favor do profeta Eliseu. Isso é uma visão maravilhosa. Tu imagine a visão que aquele moço, que não tinha ainda experiência com Deus, que nem conhecia ainda o pastor, o profeta Eliseu direito, e de repente os olhos dele espiritual são abertos e ele vê exército do Senhor Deus pronto para guerrear em favor dele. Quem tem olhos espirituais contempla os mistérios de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. O inimigo, com todo aquele exército do Senhor Deus, do Senhor Jeová, em favor de Eliseu, cercando Eliseu, mesmo assim ele desceu. Muitas das vezes nós perdemos a batalha porque muitas das vezes nós paramos, nós desistimos. Vencemos uma batalha, acho que o diabo não vai vir. Meu irmão e minha irmã, se o diabo, sabendo que Jesus era filho de Deus, ele foi lá no deserto tentar o nosso Senhor, sendo filho de Deus, sendo totalmente santo, quem somos nós? Meros pecadores, porque nós somos salvos pela graça. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos sido já consumidos. Se ele foi a Jesus, imagine nós, ele virá nos perturbar, nos atacar. Por isso nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 fala: o diabo anda ao derredor toda a cidade, procurando alguém para tragar, para ceifar, para matar. Mas os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Se nós tememos ao Senhor, se nós realmente cremos no poder do nome de Jesus, no sangue de Jesus, e vivemos na prática da palavra, pode vir o capeta que for, que ele não vai conseguir nos atacar. Ele vai tentar,
mas ele vai tentar para ser vencido, porque quem guerreia a nossa batalha é Jesus, o Todo-Poderoso, o Eterno, que morreu naquela cruz para nos salvar. Nós precisamos entender isso. E quando o exército desceu contra Eliseu e o moço de Eliseu, Eliseu, com muita intimidade com Deus, com muita comunhão com Deus, ele orou ao Senhor e pediu: Senhor, peço-te que fere essa gente de cegueira. Meu irmão, vale a pena buscar, confiar e acreditar em Deus. Vale a pena andar com Deus, ter sede de Deus e confiar plenamente em Deus. Porque quando nós temos comunhão com Deus, Deus nos dá liberdade, autoridade e poder do alto dos céus para debochar na cara do inimigo. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso estar em aliança com Deus. Eu preciso estar em total comunhão com Deus. Eu preciso estar vivendo a minha vida para Deus. Porque Eliseu orou e Deus cegou aquele exército inimigo. Então Eliseu fala para eles: não é este o lugar, e nem a pessoa que vocês procuram não está aqui. Vem aqui que eu vou conduzir vocês aonde que ele está. Então Eliseu guiou aquele exército que estava cego. Imagine, meus irmãos, um exército de inimigo, todos eles cegos e sendo guiado pelo profeta. Vem cá. Eliseu pegou o exército todo, guiou, conduziu até Jerusalém, aonde estava o rei e o exército de Israel, e colocou no meio, em frente, o rei de Israel. Meu irmão, quando você crê em Deus, Deus conduz o inimigo até onde você está, para que ele seja derrotado pelo poder de Deus através da tua vida. Mas você tem que entender que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue. A nossa luta não é eu guerrear contra meu irmão e nem meu irmão guerrear contra mim. A nossa luta é contra o diabo e seus demônios, contra as potestades deste ar, contra o inimigo desse século, o príncipe desse século, porque esse mundo já está no maligno. Mas nós estamos em Deus. Então você precisa entender isso. E Eliseu, mais uma vez, orou a Deus e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos desse moço para que eles vejam. Meu irmão, Deus, em resposta à oração de Eliseu, abriu os olhos daquele exército e eles viram que estavam diante do exército de Israel e diante do rei de Israel. Eles imaginaram com certeza que iam ser exterminados ali. Mas o rei perguntou ao profeta: feri-los-ei, meu pai? Eliseu aqui, além de profeta, está exercendo uma profissão de um servo de Deus pacificador. O rei queria logo matar todos, mas Eliseu falou: não o ferirás. Ferirás aquele que o fizeram prisioneiro com teu arco e tua lança. A eles você vai dar um banquete, vai oferecer uma refeição, eles vão se alimentar e vai voltar para o teu Senhor. E depois nunca mais houve guerra dos sírios contra Israel. Meu irmão, precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Precisamos buscar mais esse Deus. Precisamos santificar a nossa vida na palavra de Deus, porque aqui está a resposta para a minha e para a sua vida. Se eu fizer como aquele homem prudente, edificar a minha vida na palavra de Deus, pode vir as tempestades, pode vir os furacões, pode vir os vendavais, pode vir os problemas da vida que for, que a minha casa ela vai permanecer intacta, porque ela está edificada em Jesus, que é a rocha da minha vida. Meu irmão, entenda isso de uma vez por todas. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo iludir você como ele enganou Eva e Adão lá no Jardim do Éden. Precisamos morrer para as coisas deste mundo e viver para Deus. Porque a Bíblia fala em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Meu irmão, esse texto aqui, esse versículo bíblico está falando, você precisa primeiro conhecer Jesus. Você conhecendo Jesus, você vai ser liberto pela palavra, porque Jesus é a palavra. E quando você é liberto pela palavra, os seus olhos vão ser abertos e você vai permanecer, vai se firmar no Filho. E se o Filho vos libertar, que está no versículo 36 de João 8, verdadeiramente você será livre. Você quer levar uma vida de escravidão nesse mundo que um dia vai acabar? Ou você quer ter uma vida eterna com Jesus Cristo nos céus? Porque não tem outro caminho, só tem dois caminhos: céu com Deus e inferno com Satanás. Mas a escolha é minha e tua, aonde nós queremos passar. Que essa mensagem, meu amado, você possa deixar entrar em teu coração e mastigue ela mais. Vai lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 23, e lê mais, pede direção ao Espírito Santo de Deus, pede discernimento que ele vai te dar. E você vai entender que essa mensagem é para que nós aprendemos a ter mais sede de Deus, para que nós podamos buscar mais Deus, porque Deus, Ele não quer somente usar o profeta Elias, Ele não quer somente usar o profeta Eliseu, Ele quer usar a minha e a sua vida também, porque um dia alguém falou do reino de Deus, da palavra de Deus para a minha vida, e eu fui liberto do vício da cachaça, porque eu fui um alcoólatra, eu fui um do cachaceiro dos bravos, eu bebia todo tipo de cachaça, e hoje, pela misericórdia de Deus, pelo livramento de Deus na minha vida, estou aqui trazendo essa mensagem de salvação, de livramento para a tua vida, que você possa entender que Deus te ama e Ele quer te salvar, e Ele quer te levar para que aonde Ele esteja, você esteja também, e Ele está nos céus. Que Deus possa te abençoar, fica na paz do Senhor, e se você puder e quer me ajudar a divulgar a palavra de Deus, vá lá no meu canal, Jesus Cristo é o nosso Deus, assista aos vídeos, se inscreva e compartilhe. Fazendo assim, você vai estar me ajudando e com certeza Deus vai se agradar das suas atitudes. Deus te abençoe e fica na paz.